Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo à minha live, à nossa live. Que Deus possa falar ao nosso coração. Seja bem-vindo! Sejam bem-vindos, que hoje nós vamos falar... Eu saí de novo. Hoje mais um dia que Deus nos fez para nos alegrarmos. Vamos viver esse dia abençoado que o Senhor nos fez. E hoje nós vamos ler mais um capítulo de Provérbio. Nossa, esse provérbio de sabedoria, o livro de Provérbios, minha gente, é o livro da sabedoria. É a sabedoria que nós possamos viver no nosso dia a dia. O livro que nós possamos trabalhar ele todos os dias. Que todos os dias nós possamos ler o livro de Provérbios. Provérbio tem sabedoria para você lidar com as finanças, no seu casamento, no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então, o livro de Provérbio, ele te ensina vários momentos que você pode viver, né? Vários momentos da sua vida. Então, nós estamos hoje mais um dia que o Senhor nos fez. Então, vamos nos alegrar nele. Porque por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida está no trono do Pai. Tudo acontece pela vontade dele. Lá em Romanos 8:28 fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são escolhidos, eu falo escolhido de Deus, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Que eu falo assim, ó, Romanos 8:28. Eu amo essa passagem, fala assim. Fala assim, ó, 8:28. Sabemos que todas as coisas, todas, gente, não é nem isso nem aquilo, são todas as coisas, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem da nossa vida. Fala assim, ó, aqui tem assim, Deus trabalha o bem em todas as coisas. Esse versículo não afirma que todas as coisas são boas ou que todas as coisas funcionam conjuntamente para o bem de todas as pessoas. De fato, a grande promessa é que Deus governará mesmo diante de tragédia causada pela presença do pecado no mundo, para alcançar os propósitos do Pai na vida daqueles que o amam e o que tem respondido o chamado. Então, quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu li esse versículo e falava, todas as coisas cooperam para o bem. Quem é que não já passou por momentos difíceis? Todos nós. E ainda passamos, né? Então, mas temos que ter essa consciência que todas as coisas cooperam para o bem. E lá vamos nós. Nós vamos começar pelo Tiago, que se nós precisamos de sabedoria, nós buscamos a Deus que dá liberalmente. Lá em Tiago 1:5 fala. Tiago 1:5 fala. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e se lhe hás concedida. Porém, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Então, hoje nós vamos buscar uma porção do Senhor, uma porção de sabedoria, né? Se nós precisamos de sabedoria, nós buscamos aonde? No trono, na palavra. A palavra de Deus, a sabedoria. Em Oséias fala assim, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus continuamente na nossa vida. Ter ela como nosso manual de vida, todos os dias, né? Buscarmos a palavra de vida. E a vida de Jesus em nós, né? Se nós precisamos tomar a decisão, buscamos em Deus essa decisão, que Ele opera maravilha em nossas vidas. Então vamos lá, mais um dia, vamos ler hoje o capítulo 28 de Provérbios. Provérbios de hoje, ele fala muito, sabe? Ele fala de... O provérbio de hoje, ele vai ensinar a sabedoria do viver, né? A sabedoria ensina a viver. Então, hoje o provérbio de hoje vai falar sobre isso, sobre a sabedoria. A sabedoria ensina a gente a viver. Ensina o quê? A nós termos uma vida, né, diante do Senhor. E aqui ele vai dar um contraste entre as nossas escolhas, porque nós temos, Deus nos deixou livre-arbítrio de escolher. Então, o que nós escolhemos para hoje, né, Deus nos deu esse livre-arbítrio, né, escolher o certo ou o errado. E aqui nesse provérbio ele vai falar sobre isso, né? Aqui na minha versão da Bíblia fala assim, provérbio antitéticos. Então, o que eu achei esse nome assim, antitéticos. Aí eu fui ver, né, o que é. Aí ele fala, né, que é uma figura de linguagem consistente a aproximar as palavras ou expressão de sentido com oposição clara, né, aparente entre duas coisas, aquilo que representa essa oposição, o frio e o calor, é igual assim, entre o justo, o ímpio e o justo. Então, fala sobre isso, né, então é nessa palavra que nós vamos falar. Aqui, nesse provérbio, ele fala assim, a Bíblia, mais uma vez, fala das nossas escolhas. Então, aqui nesse provérbio, está falando das nossas escolhas, né? Entre o certo e o errado, o justo e o perverso, entre a bênção e a maldição. Não há como buscar o Senhor e não ser por Ele transformado diariamente. Então, nesse provérbio, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o certo e o justo, sobre o errado e o certo, e sobre a maldição, a bênção e a maldição. Então, quando nós buscamos, nós estamos andando em certo caminho que é errado, e de repente vem aquele, eu falo assim, Jesus pega e te tira daquele lugar que ele não quer que você fique ali naquele lugar, aquele lugar errado. Ele vem e te transforma, né? Diariamente. Há uma transformação diariamente em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. De buscar Ele verdadeiramente. Que muitos conhecem o Senhor só de ouvir falar, mas não de viver uma experiência. E nós precisamos viver uma experiência com o Senhor todos os dias. Esse é o chamado de Deus para nós. Viver uma experiência com Ele todos os dias, para nós sermos transformados nele. Amém? Eu vou ler outro versículo que eu achei super interessante também, que fala em Eclesiástico 12:14.
Acho muito interessante esse versículo do Eclesiástico 12:14. Que fala assim: porque há de trazer o justo todas as obras, as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Aqui, ó, um versículo antes fala assim, ó: de tudo que tem ouvido, a suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então, que nós precisamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí, vamos lá para a nossa leitura. Assim, ó. Provérbios 28:1. Foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa das transgressões da terra, muda-se frequentemente os príncipes. Mas por um sábio prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. O versículo 28:4. O que desampara a lei louva o perverso, mas o que guarda a lei se indigna contra ele. O 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas o que busca o Senhor entende tudo, né? Quer dizer, aquela pessoa que é mal, ela não entende, né? Não entende não entende o que acontece na sua vida. Mas aquela pessoa que é justa, que busca Deus, em tudo ele entende o que ele está pensando. Agora, a pessoa má, ela já não entende sobre isso, né? Então, assim, aqui já traz, assim, falando sobre isso, né? Sobre as nossas escolhas, né? Porque mesmo que nós passamos por luta e tribulações, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso guia, o nosso protetor. Aí o Terry fala assim: mas o que busca o Senhor entende tudo. Aí que o 6 fala assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Melhor nós andamos na integridade do Senhor, na sabedoria do Senhor, no caminho do Senhor, do que aquela pessoa perversa que tem tudo, que é rico, mas não anda segundo os princípios do Senhor. O que guarda, o 7 fala assim, 28:7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertino envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, aí ajunta-os para que se compadece do pobre. O 9, ele fala assim, o 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração abominável. Nossa, misericórdia, gente do céu. Aquela pessoa que desvia, né? Que mesmo que ele faz aquela oração, Senhor, que não seja diante do Senhor, da palavra do Senhor, para Deus ele é abominável. Aqui numa explicação fala assim, 28:9. Quem não ouve a Deus não pode esperar que Deus o ouça, né? As nossas orações têm que chegar ao trono do Pai. Deus não, quem não ouve a Deus não pode esperar que Deus o ouça. Desviar os ouvidos indica a decisão de desviar da vereda da sabedoria. Então, quando nós desviamos os nossos ouvidos, não ouvimos a sabedoria, Deus abomina essa prática.
As práticas de um indivíduo assim, até suas orações são abomináveis ao Senhor. Então nós precisamos buscar a sabedoria do trono para Deus ouvir a nossa oração. Amém? O que desvia os retos para o mal, caminho ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio, mas os seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Aqui fala assim, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Então, a riqueza do homem está em que os olhos do homem estão onde? Na riqueza. Mas o pobre sabe sondá-lo. O sucesso aqui no 28 fala assim, o sucesso do rico não significa que ele tenha alcançado a sabedoria. Muitas vezes a pessoa, ela pode ser rica, cheia do dinheiro, mas ela não tem sabedoria de Deus. O pobre que tem sabedoria e entendimento pode ver o que está por trás da fachada pretensiosa de quem aparece ter tudo. 28, aí vamos lá, quando triunfar, versículo 28, 12. Quando triunfar o justo, há grande festividade. Quando, porém, sobe os perversos, o homem se esconde. O 13 fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nossa, que tremendo, né? Quando nós encobrimos as nossas transgressões, jamais nos prosperará. Mas quando nós chegamos diante do Pai e confessamos os nossos pecados, as nossas angústias, nossas tristezas, tudo que estiver no nosso coração, quando nós confessarmos a Ele, nós alcançamos dele o que é misericórdia e paz. Aqui no 28, 13, ele fala assim, ó, encobrir os pecados traz consigo a ideia de recusar-se a admitir a culpa. O rei Davi descobriu que esconder o pecado só levava a consequência negativa, tanto física como emocionais, como espirituais. O corpo dele envelheceu e ele gemia dia e noite e perdeu o vigor. As mesmas consequências recaem sobre o homem ou mulher que se recusa a admitir o pecado. Mas com a confissão, quando nós confessarmos, nós trazemos paz e alegria quando o nosso pecado é confessado e depois coberto pelo perdão de Deus. Confessar pecado é abandonar, implica mudança de mente em relação ao pecado. O nome do Senhor é confessado quando o pecado é perdoado. Então, quando nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, diante da vontade, diante dele, quando nós confessamos nosso pecado, traz para nós o quê? Paz e alegria, né? Paz e alegria em nossos corações. Por isso que nós precisamos confessar. E outra, você tem que confessar e abandonar, né? E abandonar aquela atitude que você fez. Aqui vamos lá de novo, no 28:14 fala assim, feliz, olha só, você confessou o pecado. Aqui fala no 13, né, sobre o pecado que nós precisamos confessar a ele, as nossas transgressões. Aqui no 14 fala assim, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ele está falando que felizes somos os nossos corações que vivemos no temor do Senhor, no temor, no temor de Deus. Aqui fala assim, ó, 28:14. Reverência que é um grande temor, o medo do pecado e suas consequências,
que se refere ao temor do Senhor. Aquele que endurece o coração despreza esse temor e faz o que lhe agrada. Ele não pensa na punição de Deus. Vamos comparar esse versículo de 28, 14 com o Provérbio 1, 7, que fala sobre o temor. Aqui, ó, no 1,7 fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o ensino e a sabedoria. Aqui fala assim, a sabedoria essa palavra é encontrada repetir. Então, a sabedoria é encontrada repetidas vezes em Provérbios. O que nós precisamos buscar do Senhor? O constante temor dele, né? Ter um pensamento do alto, coração sereno e lábios que proferem palavras de vida, né? Temer o Senhor é sair do nosso coração de só palavras de vida, pensamento de paz. Aqui fala que no 15 fala assim: como leão que runge o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe em falta de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a vereza viverá muitos anos. O homem que carrega do sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em caminhos cairá. Então precisamos andar em integridade, né? Com integridade, porque a partir do momento que andamos em integridade seremos salvos. O que lavra a sua terra virá e farta-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. O homem fiel, olha que o 28, o 20 fala assim: o homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, quando nós somos fiéis, nós seremos acumulados de bênção, né? De bênção, eu falo assim, que a bênção não é só financeira, mas a bênção eu falo assim, emocional, espiritual, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que bênção é ter casa, é ter isso, ter aquilo. Não, a maior bênção que nós podemos ter é ter uma vida em paz, ter uma família em paz, uma família cheia da presença de Deus. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe diz não é pecado, companheiro do destruidor. O cobiçoso, olha só, outra vez ele está aqui falando, né, sobre as contendas, sobre as invejas, né? O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, o cobiçoso, ele vai levantar confusão, mas aquele que confia no Senhor prosperará. Os que confiam no seu próprio coração é insensato, mas que anda em sabedoria será salvo. Porque ele está dizendo de novo, né? Aquele coração insensato, aquela pessoa insensata, aquela pessoa que confia no seu próprio coração, essa pessoa, ela não anda na sabedoria que é do Senhor. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldição. Quando sobe os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, o justo multiplica. Pois é, aqui vai ficando mais uma palavra de Provérbios.
para nós vivermos esse dia com sabedoria do Senhor. Que nós possamos buscar em Deus tudo aquilo que nós precisamos, né? Porque Deus, Ele é amor, Ele é a paz, é a alegria. Deus, Ele tem tudo para nós, só basta nós buscarmos nele, né? As nossas promessas já estão nele, né? Porque a palavra de Deus fala que se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós acharemos, né? Primeiro nós temos que fazer o quê? Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. E com certeza, quando nós buscamos a Deus, Deus nos abençoa. Porque não tem como, gente, aquela pessoa que busca a Deus de verdade, ele não ser transformado pela graça dele, porque é por meio da graça, é pelo meio do amor dele, é pela obra da cruz que nós vamos conquistar tudo aquilo que nós desejamos. E que nós possamos fazer um dia maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, Natália, você está aqui na nossa live. Então, assim, e que cada dia nós possamos vencer, cada dia nós possamos viver diante da sabedoria do Pai. Muito obrigada e um bom dia a todos. E aquelas pessoas que foram ouvir essa mensagem, que Deus te abençoe. Que Deus derrama sobre a sua vida a bênção do Altíssimo, a bênção do Deus Todo-Poderoso. E vamos conhecer a palavra, conhecer o Deus Todo-Poderoso. Vamos ler a palavra. A palavra de Deus é recheada de promessas. Nós precisamos ter um hábito de leitura. Às vezes a pessoa não tem um hábito de ler. Começa lendo Salmos. Depois você pode ler Provérbios, João, os Evangelhos. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Olha, cada dia que passa eu venho lendo a palavra de Deus e venho vendo, nossa, quantas coisas boas Deus tem para nós. Tá tudo guardado no secreto do Pai. Só basta nós buscarmos Ele. E tchau, Natália. Beijo.